antes que nós estamos aqui para vos defender, ou seja, para vos ajudar a defender. É isso que nós não podemos mudar isso. Portanto, as leis são as leis. Os agentes de autoridade... A gente está com aquilo que a gente está a votar, não. Eu percebo isso. Agora perceba também uma coisa. O papel destes senhores é fazer cumprir a lei. Isto é o trabalho deles. Não há nada que eles podem, obviamente, quando averiguam as condições da pessoa, aquilo que ganha, aquilo que foi a rentabilidade daquela zona de pesca, podem olhar e pensar, pronto, neste caso concreto, vamos condenar por ou melhor, nem sequer vamos condenar porque a pessoa nem sequer teve rendimento. Nem sequer teve rendimento. Não, estou fazendo bem, já não matar a gente. Mas é assim. A gente, ou para a gente morrer de voo, ou para a gente ir por nós, para a gente se matar em gente. Eu sugeria que as doutoras terminassem a apresentação. Para a gente aprender, estamos aqui todos para aprender, não é? Para saber o que é que a lei está a dizer, nós estamos a isto é tipo de formação. E acho que era preferível ouvirmos até ao fim a vossa apresentação e depois então, no fim, todos nós já saímos daqui baralhados, sem saber de cor. Pelo menos sair daqui a saber o que é que diz a lei. Siga para a praia. Pronto. O que é que acontece? Quando os pontos são imputados, isto aqui estamos a falar dos armadores, está bem? Logo a seguir falaremos dos capitães. Portanto, quando a licença é imputada quando os pontos são imputados na licença de pesca. Portanto, ao final de 18 pontos, a licença fica suspensa. Ao final de 36 pontos, é aplicada uma segunda suspensão. Ao final dos 54 pontos, uma terceira suspensão. E dos 72, uma quarta. Isto é da União Europeia. Portanto, isto não há como mudar o número de pontos e o período de suspensão. Não há como. Portugal é obrigado a cumprir, ou pelo menos a transpor para a nossa lei, este regime. O que é que isto significa? Este regime é, efetivamente, muito desfavorável ao exercício da pesca no âmbito mais tradicional. Porquê? Porque se tem 18 pontos, depois de haver condenação que vos impute estes 18 pontos na licença, vocês ficam com a atividade da embarcação suspensa durante 2 meses. Ao final, 36 pontos, 4 meses. 54 pontos, 8 meses. 72 pontos, 1 ano. E o que é que acontece? Ao final de 90 pontos, é retirada a licença de pesca da embarcação. Está bem a embarcação, mas... Definitiva. Portanto, isto é uma solução... Vai para o museu também cá. Eu não sei se vão pegar na embarcação e pôr no jardim e fazer de canteiro, não é? Eu não sei, mas a lei também não diz... Podem ser outras atividades, não podem ser... Pois, não podem ser de para uns bancos ali, umas bebidas, vai obviamente que isto é gravíssimo, não é? Isto é gravíssimo e é completamente desenquadrado daquela que é a realidade da pesca em Portugal, porque em Portugal a pesca é tradicional. Ninguém leva a mim para o Parlamento. Olha, eu infelizmente gostava de lhe dizer outra coisa, mas eu não posso, porque é isto que a lei diz, entende? Eu gostaria de lhe poder dizer que a licença nunca era retirada da embarcação, mas não posso, porque isto é a lei que obriga. Portanto, isto é efetivamente muito grave. A lei não diz qual é a consequência disto, mas o que é que nós acreditamos? É que aquela embarcação nunca mais vai poder ter licença. Porquê? Porque a licença está associada àquilo que é denominado de CPRT, não é? Ou seja... CPRT? Ok. Ao PRT, ou seja, mesmo que mudem a matrícula e o nome da embarcação, os pontos vão estar sempre na embarcação. Mas não está sempre... Mesmo. Porquê? Porque está associado a este código e não ao nome e à matrícula. Portanto, isso foi algo que nós tentámos perceber, se mudando o nome e mudando a matrícula, se era possível pedir nova licença, e não é possível. Não é possível. Eu só sei que é que fez aqui há... Tem que vender a embarcação de peixe baixo, tem que mandar ver mesmo. Mas não tudo. Já se pode mandar buscar, vou buscar, é o meu continente, posso mandar buscar um barco. Também está. É o continente, se quiser comprar um barco no continente, eu não posso andar aqui. É assim, isto não há como mudar. Agora, por isso é que Portugal teve a preocupação de criar um sistema para os capitães mais favorável. Para quê? Para evitar a todo custo que fiquem sem a licença na embarcação. Portanto, essa foi a ideia de Portugal. E quando a Ministra veio dizer que transpuseram o regulamento porque é obrigatório transpor, senão nós perdemos direito aos fundos. E sem isso Portugal não consegue subsistir, não é? Muito menos este tipo de atividades que estão muito dependentes dos fundos comunitários. Agora, foi criado um sistema de notificação de pontos. Mas antes disso, se calhar, vou só
Portanto, esperemos que isto nunca tenha que ser utilizado por vós, portanto, porque isto só significa que a licença Se eu sou peixado para a fuga, para a memória. ficou suspensa ou que vos foi retirada a licença, o que é que acontece? Imediatamente, quando são notificados da suspensão ou da retirada da licença, no alto vem uma informação de que vocês têm que se dirigir para determinado porto, portanto, ou o porto mais próximo, ou portanto, um porto a designar pelas autoridades. E durante a viagem, as artes de pesca já devem ir arrumadas. E o que é que isto significa? Significa que, ao estarem, durante o período de suspensão, ou depois de vos ser retirada a licença, ao estarem a exercer a atividade, estão a exercer aquilo que se chama pesca ilegal. Ou seja, qualquer exercício da atividade durante a suspensão ou depois da retirada da licença é de pesca ilegal. E no limite pode ser crime de desobediência. Nomeadamente se, quando tiverem, por exemplo, vão cumprir um período de suspensão de 2 meses, ao dirigirem-se para o porto, se não tiverem as artes de pesca devidamente arrumadas na embarcação, podem estar a incluir um crime de desobediência. Portanto, isto é uma coisa que tem que ter muita atenção. Quando são notificados da suspensão, quando estão na viagem a dirigir-se para o porto, vocês têm que levar as artes de pesca todas arrumadas dentro da embarcação. Todas. Está bem? Sob pena de não fazerem isso e incorrerem num crime de desobediência. E a situação complica-se muito mais. Não é? Pode dar o quê? Prisão? É assim, não acredito que um juiz vá condenar por isso, mas pode dar multa. Portanto, mais dinheiro a ser gasto com isso, não é? Portanto, Que amanhã a gente nos gata leva um tiro para a toca. Não está acontecendo aí. Quando a gente fazer a infração dessa mulher que desde que eu estou a propor aí, vai chegar ao ponto que eu dizer assim, já estás mal, não fazes mais disso, é um tiro que leva na cabeça. Já não fazes mais infração. pois, mas aí... E a gente está a fazer as infrações tudo porque a gente sobrevive. A gente faz as infrações tudo só por causa da gente sobrevive. Trabalhar para a gente... Trabalhar para a gente... Já tem almoço que se droga, um restauro, espingado. Sabe como é que chove? Sabe como é que chove? E mesmo para me dar isto tudo para mim, para mim chegar ao governo, para mim mandar o senhor também mandar para a praia. Era bom se tivéssemos agora um pedacinho para a soltura acabar Sim, vamos acabar. a exposição. Portanto, como eu até aqui estamos a falar dos pontos na licença de pesca, não é? Mas como já tivemos muita oportunidade de discutir, estes pontos podem ser imputados no capitão e não na licença. Em que casos? Nos casos em que a infração corra diretamente contra o capitão ou que se consiga provar que a culpa da infração é do capitão e nunca do armador, não é? Por isso os pontos devem ser imputados no capitão. O que é que acontece? Aqui o sistema é muito mais benéfico do que o da embarcação, porquê? Portanto, deixem-me ir aqui à minha cábula. Enquanto, por exemplo, para a embarcação, isto aqui resulta de um legislador nacional, portanto, este regime foi criado em Portugal. Enquanto, por exemplo, na União Europeia, ao final de 18 pontos, vocês ficam suspensos 2 meses, os capitães só ao final de 30 pontos é que levam 2 meses de suspensão. Ao final de 70 pontos, 4 meses. 100 pontos, 8 meses. E sabem que afinal, ou seja, nas embarcações, ao final de 90 pontos, já estão sem licença, não é? Nos capitães, com 100 pontos só, não que isto seja um só, mas em comparação, ficam 8 meses suspensos. 130 pontos ou mais, 1 ano de suspensão. Agora, o que é que acontece? Caso atinjam 1 ano de suspensão, a licença do capitão nunca é retirada. Nunca. Isso nunca acontece. O que é que acontece? Se ficarem 1 ano suspensos e, por exemplo, frequentarem uma ação de formação sobre a pesca, portanto, os vossos pontos são anulados e vocês voltam a 0. Portanto, se ficarem 1 ano suspensos e frequentarem uma ação de formação... Vai à escola outra vez, não? Não percebi. Vai à escola outra vez, tirar um... Sim, mas não tem que ser Há uma coisa coisa... que seja para ir para a escola. Sim, algum curso que as entidades disponibilizem sobre qualquer... Como? Não é para viver. Mas é assim. Se ganha o cachê. Ouça, eu gostava de poder responder a isso, mas isso aí... Só sabem fazer o castigo, não sabem dizer como é que eles vão viver. Pronto, mas obviamente que é isso, Está boa, yes. que é isso que é tido em conta pelas autoridades quando vos são imputados os pontos. Vocês... É como eu já disse, a gente faz como tudo que te diz.
Para fartar tudo. Pronto, vamos continuar. Chega a ser que não está amigo, não é? Pronto, é exatamente aquilo que eu vos estava a explicar. Portanto, se cumprirem o período de suspensão, os capitães, isto só para os capitães, 2, 4, 8 meses, os pontos mantêm-se sempre na licença. Uma vez atingidos 130 pontos, ficam 1 ano suspensos, mas têm a possibilidade de anular todos os pontos se frequentarem uma ação de formação. E relativamente a essa questão após a ação de formação, a minha questão é a seguinte: se é preciso atingir um limite para ir frequentar a ação de formação, quer os armaduros, quer os capitães, ou não? Ou seja, Não. tendo já 3 pontos penalizados de ser retirado 3 pontos, penalização de 3 pontos, já pode, há uma ação de formação amanhã, já pode assistir ou vai ter que ter um Pode mínimo assistir. de 20 ou 30? Não, é assim, pode sempre assistir. A questão é, os pontos só são anulados se for aplicada uma pena de 1 ano de suspensão. Portanto, ou seja, no fundo só vale a pena, do ponto de vista dos pontos, obviamente, no caderno de formação, só vale a pena ir à formação se tiverem Um ano de suspensão. 1 ano de suspensão. Agora, o facto de frequentarem a formação não significa que no dia a seguir estejam a exercer. Não, vocês até podem frequentar a formação no dia a seguir, para não ter que aguardar mais 364 dias. Mas também depende. Mas isso é uma formação para certeza certificada, quem puder ser. É assim, pois, a lei não me diz, mas acreditamos que seja, por exemplo, a DGRM ou até a própria Inspeção Regional das Pescas, entidades que estejam associadas e que... Portanto, isso aí depois é todo um esquema de credenciação. Mas também há uma penalização que, ou seja, tem que esperar até ele vai passar por uma suspensão de 2, de 4 meses, de 8, só até ficar 1 ano em casa, suspenso, e durante isso já são, se formos contabilizar o tempo que ele está sem rendimento, como eu estava a dizer, são 2, mais 4, mais 6, mais 1 ano ainda, e só depois diz então que faz a ação de formação para ser retirado dos pontos todos. É isso. Portanto, durante esse ano de suspensão pode fazer ação de formação. Ao final do ano tem 0 pontos e recuperar essa atividade. Obviamente que um ano Não sem é? licença Havendo já uma suspensão de 2 meses, já pode ter ação e ser retirado dos pontos. Não, tem que esperar. Não, ou seja, os pontos nunca são retirados nos 2, 4 e 8 meses de suspensão. Nunca. São retirados no ano de suspensão. Porquê? Isto tudo, no fundo, é para evitar que as pessoas cheguem aos 130 pontos, não é? Lá está, as sanções de caráter dissuador, é tentar evitar, só que obviamente neste tipo de pesca tradicional, quando estas coisas são pensadas, as aulas nesta pequena pesca, as aulas de... Pronto, agora, falámos sobre isto, agora, nas embarcações de comprimento fora a fora até 12 metros, que não sei se são as vossas embarcações, ali, os pontos são sempre imputados no capitão, ou seja, neste tipo de embarcações não há o risco de ficarem sem licença, porque os pontos são sempre para o capitão. Quanto muito, o capitão fica suspenso, mas ainda assim, entre as duas situações, sempre é melhor o capitão ficar suspenso, não é? Se tiver mais de 12 metros, não é? Até 12 metros, até. Se tiver 1,29. É até 12 metros, é só o capitão. Aí bem, está mais um que Já estava pode ser para a imputado frente. na Leva embarcação. um para baixo para presunto. Não, mesmo. Pode ser na embarcação, pode ser no capitão. Pode ser os dois, mas olha, até 12 é só no capitão. Só. A partir de 12 pode ser imputado ou na embarcação ou no capitão. Posso fazer uma questão pertinente relativamente a isso? O mestre de embarcação, é o capitão de embarcação, Quero ver a pergunta do é senhor. registado como capitão de embarcação. Isso parece ridículo, mas não é. Ele é capitão de embarcação, certo? E está registado O nas termo entidades capitão aqui vale para a RAIS. e leva 2 meses de suspenso. E vai trabalhar como pescador na embarcação, ponto. Não. Por? Não pode exercer. Ok. Não pode. Obviamente que isso é uma... É porque ele é punido como na qualidade de capitão de Já embarcação. agora matéria posterioridade é Ou seja, supostamente não devia dizer capitão de embarcação, mas ia para a embarcação Agora pode trabalhar com pescador. mas está a dizer que a atividade toda, né? Não pode dizer a atividade toda. Está-me a perceber? Porque existe outras. Porque é falo porque tem conhecimento de outros diplomas que diz não pode dizer esta função. Está a perceber? Ninguém pode vir isto. A suspensão diz mesmo da atividade da pesca. Os capitães da embarcação de pesca é suspenso o exercício da atividade de pesca pela acumulação dos fundos da atividade. Não Da é pesca. naquela embarcação. Não é naquela função. Da atividade de pesca. O que eu estou a dizer? Podia ser da função
o mestre, eu estou a perceber qual é. Eu não posso ser mestre, mas posso ser pescador para ir de bordo. Nas embarcações grandes. Podia ser. Nós, em algumas alturas, temos 2 mestres a bordo, que é o mestre que está matriculado como conduz a embarcação e o mestre de pesca. Há N pescas que sabem, o Farraco tem muito a ver muito comuns, os barcos e depois de fundo também, terem 2 mestres, que é um mestre de pesca e um mestre que conduz a embarcação. Ao fim e ao cabo, qualquer um dos dois mais ou menos percebe do ofício. E uma das formas, por isso é que o jogador fez isso, uma das formas de controlar isto é o mestre que conduz a embarcação está registado como capitão, digamos, que vai conduzir a embarcação. E o mestre de pescas, normalmente tem as mesmas habilitações em termos de formação de poder conduzir ou não conduzir a embarcação, depois revezam-se, portanto, nas grandes empresas, gestos, entretanto passam esses 4 meses, ou passa esse ano em que ele está a finalizar, e pronto, e volta. Mas isso é talvez nas embarcações grandes e embarcações que estão a buscar em alto mar, nas embarcações pequenas, é que, vamos supor, tens um mestre e um contramestre. Não vou contramar. Sim, mas Agora normal. só a partir de 20 metros. Está bem, mas pode ser um tripulante qualquer que tenha carta de contramestre. E registras como mestre e tu vais na mesma como mestre, quer dizer. Já não pode fazer matrícula com 2 mastros. Não, tu não fazes com 2 mestres. Tu estás matriculado como mestre. Portanto, o outro está matriculado como contramestre. Passas até a tu matriculado como contramestre e o outro como mestre. Embora a função ao bordo vai ser mesmo. Portanto, isto é uma das formas de controlar esta lei. Isto é sempre assim, quando fazem uma lei, procuram sempre maneira de haver uma solução para controlar a lei. Se faz dinheiro para custar as pães às pessoas. Isto é exatamente, eles fazem sempre uma. E depois fazem. Eu tenho a impressão, eu não sei como é que fazem as leis, mas É clara, é isso aquilo que o gente estava a dizer. É clara. É clara se é na função dele, não é na atividade. Não, e diz, é suspenso o exercício da atividade da pesca. Não, eu não subentendo como o senhor, eu subentendo que é da atividade em geral. Portanto, não, mas agora é assim, calma. Este regime é português, portanto, isto pode ser mudado cá dentro. Aquilo que a União Europeia nos diz é que tem que ser criado um regime para os capitães. Agora cabe a nós. Modificar, é uma questão de clarificar. Clarificar ou modificar, porque, ou seja, pode-se até a própria lei vir dizer que é suspensa o exercício daquela atividade, da atividade então exercida, não é? Ao momento da contraordenação. Mas a atividade da pesca naquela função. Vamos pôr isto numa caminhonete. Um é o condutor, outro é o visor. Não, Numa atividade de pesca é tudo. Eu acho que está proibido exercida. Então, não podem proibir o indivíduo de ser pescador, de estar embarcado numa embarcação. É assim, eu espero que o senhor, essa interpretação possa ser procedente. Agora, a minha interpretação do consulta da lei não é isso, é a atividade de pesca em geral. Mas o que é que significa Mas atividade de é pesca? só ter uma conta de Vamos a. Todos esses exercícios que estamos comprometidos. Mas agora é só para ver se há especificação do que é que se entende como atividade de pesca. Tem que trabalhar, não tem que trabalhar. Claro, o homem tem que trabalhar, quer dizer, não. Se um homem está a trabalhar toda a sua vida no mar, não pode ser proibido de ir ao mar, quer dizer. Pois é isso. Já a penalização de deixar de exercer como capitão, Como função, financeiramente vai ser prejudicado para caminho para outra embarcação, já não recebe mais de pouco. Exato. Ou seja, já era função, prejudicado, mas pelo uma menos dava a atividade, possibilidade de trabalhar. Sobrevivo. Dava a possibilidade de trabalhar sempre. Claro, eu percebo isso, mas lá está, esse também é uma das razões que vocês, quando se defendem, têm que enfocar. A minha vida é isto, a minha família sobrevive disto. Eu não posso ficar sem a minha licença. Eu não posso ficar com um período de suspensão. Portanto, isto é todo aquele tipo de situações que vocês têm que alertar as autoridades, não é? Porque quem vai condenar não faz a mínima ideia quem vocês são, qual é a vossa embarcação, se a embarcação pesca muito ou se pesca pouco, se vocês têm muito rendimento ou não. Isso vocês é que têm que explicar às autoridades, porque quem está em cima não sabe quem vocês são. O vítima tem que fazer aqui um à parte. Está na lei ou não está? Porque quem decide, vamos imaginar que não tem pontos favoráveis, né? Que possa abonar na administração, vai ter que haver uma punição e haver a sanção, porque isso não deixa de ser uma sanção sória, né? É mais uma. Tem que aplicar o que está escrito. Certo, mas nota aquilo que eu já E aqui tem que ser, se nós entendermos, né, que é toda a atividade da pesca, é toda a atividade da pesca. Mas o que é que acontece? É que Quem vai decidir não pode decidir no seu entendimento. Mas nota uma coisa, não é sempre
Na hora de pensar em imputar mais 5 pontos que vão dar direito às Sim. pode-se apelar às autoridades e dizer: eu não posso ficar suspenso, por favor, não me imputem estes pontos, porque eu vou perder o exercício, eu vou perder o direito de exercer toda a atividade da pesca, qualquer ela que seja, durante 2 meses e eu não sei fazer outra coisa. Eu nem estava me referindo aos 2 meses, que até concordo Não, com 2 meses. Mas quem diz 2, mas quem diz 2, 4, 8, entende? Um ano. Ou seja, é exatamente nessa perspectiva que vocês têm que se defender, que é para evitar que sejam imputados pontos, porque só se forem imputados pontos é que vocês ficam suspensos, não é? Se não forem, não ficam. A ideia é defenderem-se ao máximo. E defenderem-se ao máximo de forma a evitar que os pontos sejam. Não. O capitão obriga tudo a dizer o capitão. Pode ser mesmo, não é? O armadura do capitão pode ser mesmo. Pode. O armadura pessoal. 90% do pessoal, tem como lá a função de comando. Por isso é que eu estou a dizer, se for punido, é indiferente. Por isso é que eu estava a dizer isso, dos pontos de convenha sou eu agora a falar aqui, quem sou eu, né? Me diga aqui que me dera ser titular, porque é sempre dava. Dizer sempre que se fica muito discriminatório e vai contra tudo o que a gente quer, né? Que é arranjar emprego. Então o Estado está a punir o indivíduo, pode punir de forma a que ele continue com a sua profissão ou exerça uma profissão. Eu sempre fui pescador, né? Agora, imputar isso desta forma fica. Mas não, exatamente por haver a consciência nacional, isto é nacional, de que normalmente o capitão corresponde com o armador neste tipo de embarcações, é o legislador que decidiu imputar os pontos ao capitão. Porquê? Porque mais vale o capitão ficar suspenso 2 meses do que a embarcação. Entendem? E cabe o capitão para organizar o people, não? Pois aí terá que ser outra pessoa. O deputado vai para... Não vou falar que não é o deputado, mas mais vale ficar um capitão, que é uma pessoa que pode ser substituível, do que a embarcação, não é? E tem 3 famílias que eu sou o capitão. O que espaço? As 3 famílias vão cá os dias para não, porque a embarcação pode funcionar. Como mais? Não está a capitão. Mas vai ter que arranjar outra pessoa. Alguma coisa, entre a possibilidade de ficar sem poder exercer a atividade com a embarcação, ficar a pessoa em si suspensa e poder ser substituída, mais vale que os pontos sejam para o capitão do que para a embarcação. Porque a embarcação, ao final de 90 pontos, encosta definitivamente. E o capitão vai prosseguindo até aos 130. Se chegar a ficar um ano suspenso, consegue, ao final do ano, voltar a trabalhar. Não percebi. Isto também não é uma coisa assim tão rápida. Não, isto é uma coisa de ano. Você para chegar a 130 pontos, a não ser que você faça infrações todos os dias. Ouça, até que seja condenado. Não, por exemplo, o exemplo do Sr. Libraço. A infração é de abril, foi notificado pela primeira vez em setembro, respondeu no final de setembro. Ainda não há uma decisão que provavelmente já nem chega este ano. Portanto, respondeu em outubro. Ainda vai haver uma decisão que provavelmente já só chega em 2018. Até isso, e vocês ainda podem reagir sobre a coima. Depois é que são imputados os pontos. Ou seja, lá para 2020 esse assunto está tratado. Portanto, isto são coisas que levam muitos anos. Isto não acontece ontem. Portanto, até vos serem efetivamente imputados os pontos vão muitos anos. Até porque vocês vão sempre poder dizer às autoridades aquilo que vos convier melhor. Isso vai passando. Se reagirem, pois. Isto sempre no pressuposto que toda a gente vai responder. Se faz para as coisas e um mecanismo para pescar. Mas então, vamos saber. Mas eu tenho filhos também. Relativamente ao regime de controle nacional em específico e quanto a esse aspecto, gostávamos também de isolar algumas coisas. Quando no âmbito de uma ação inspectiva há um auto de contraordenação e aqui, mais uma vez, temos que falar da necessidade da vossa reação. Não podem continuar a receber autos e não fazer nada. Tudo isto que nós falamos, a morosidade do procedimento, muitas vezes o procedimento demora tanto tempo que prescreve aquilo que a gente ouve falar muitas vezes na televisão. A verdade é que isto acontece, porque as entidades não têm capacidade de resposta, não têm capacidade, muitas vezes, perante uma resposta fundamentada, uma defesa bem feita, nem sequer têm como
arguir que aquilo não é válido. E muitas vezes o que acontece é que os processos depois vão todos para um monte, salvo seja, e passa demasiado tempo. E o tempo faz com que prescreva o próprio procedimento, que tem um prazo para ser concluído. Como a coima, para a aplicação da coima também há um prazo. E para o início do procedimento também. Portanto, tudo isso julgo que seja importante aqui nós ressalvarmos a importância de todos nós, se formos notificados de uma infração, de reagirmos e não guardar essa infração. Portanto, a entidade competente para aplicar as contraordenações é a Inspeção Regional de Pesca, nós temos o artigo 34, número 3. Também gostaríamos de realçar aqui quais são os requisitos do auto. E os requisitos, neste caso, estamos a falar mais requisitos formais, mas que têm a maior importância. E no âmbito da minha atividade, posso falar que muitas vezes a parte substancial, ou seja, se foi ou não foi praticada a infração, até poderá ter sido verificada, mas a lei se estabelece requisitos formais para a elaboração de um auto que depois irá fazer fé pública, não é? Porque um auto de uma entidade da polícia faz fé pública, portanto será muito difícil destruir a validade daquilo que vem lá afirmado. A verdade é que tem requisitos formais e os requisitos formais são da máxima importância. Um auto tem que ter a descrição da infração que foi cometida. Aqui relembro aquilo que esta senhora havia dito. Uma coisa é ter menos de 1,40, outra coisa é dizer tenho 1,38. Tem menos de 1,40, a mesma coisa que dizer vou aplicar-lhe uma coima por excesso de velocidade e há mais de 120, mas não diz se há 130 ou há 200. Não é a mesma coisa. E, portanto, para haver um juízo de equidade, tanto no juízo de censurabilidade e na aplicação de uma coima, é preciso que esteja bem fixado qual foi a infração praticada e também a data, a hora, o local, a circunstância, o nome e a qualidade do agente que presenciou. Isto é da máxima importância, porque muitas das vezes é feita uma ação de uma inspeção, não é? Por uma entidade, portanto, neste caso por um OPC, que faz levantar o auto, não é? E o auto é, como disse aqui... Tem que estar assinado, exatamente, bem identificado. E é um relatório. A verdade é que o que acontece muitas vezes é que depois esse auto nem sequer é assinado pela pessoa que mandou levantar o auto. E isto é da máxima importância, porque isto é um requisito formal da lei. O regime de contraordenacional vem estabelecido no regime geral das contraordenações, mas subsidiariamente aplica-se o Código de Processo Penal e o Código Penal. E, portanto, estes requisitos são da máxima importância. Eu não posso levantar um auto, dizer que este senhor que praticou determinada infração e depois manda um colega assinar que não sabe nada do que aconteceu e que não pode dizer que aquilo tem uma validade, não é? Faz fé pública por conhecimento indireto quando nem sequer está lá que presenciou a prática daquela infração. Daí que seja a máxima importância que esteja lá. A falta desses requisitos implica nulidades. As nulidades são invocáveis a todo tempo. O que faz com que, quando recebem aquela carta, não é, este auto que diz nos termos do artigo tal e tal, vem inclusada a prática de uma determinada infração no dia tantos, tal, é muito importante saber se fomos nós que praticamos, se foi naquela data que praticamos, em que circunstâncias é que praticamos. Porque a lei prevê também causas de exclusão da ilicitude, da responsabilidade. Uma coisa é, imagine, existem situações atípicas. Naquele dia, àquela hora, se calhar praticou aquela infração porque aconteceu uma coisa superveniente que foi urgente. Não é? Portanto, é preciso ver em específico qual o enquadramento da prática. Se foi com dolo, se foi com negligência, se teve intenção de praticar aquela infração ou se por algum motivo um determinado aparelho avariou-se e entretanto não sabia e até acabou por acontecer, mas não pode ser sacada a responsabilidade, ou melhor, a intencionalidade, não é a mesma coisa. E portanto, entendemos que seja da máxima importância. Quando se faz uma defesa, não tem que estar assessorados de um advogado. Podem fazer a defesa por vós próprios, por mão própria, não pagam. Portanto, normalmente, isso também é um dos requisitos formais do próprio auto, que é para onde é que podem fazer a defesa, qual o prazo para exercer o vosso direito de defesa, que é o direito constitucional. E, portanto, tem que estar lá vertido, tem o prazo de 10, 15 dias úteis, corridos, para fazer uma defesa, onde tem que ter isto e isto, e enviam por carta, enviam assim, e portanto isso é um requisito essencial
porque o direito de defesa é um direito que acontece, qualquer decisão que seja aplicada no âmbito de uma contraordenação, que não seja comunicado que tem X dias para apresentar direito de defesa e como é que o exercem, é nula. Não pode ser aplicada. Está afetada logo de nulidade ab início. Porque não pode. Qualquer requisito formal que possamos estar a falar, como a descrição dos factos, quem lá estava, todas aquelas que há bocadinho estávamos a ver, são requisitos de validade, de eficácia. Sem aquele tipo de. Sem todas aqueles itens, é ineficaz, é inexistente. É claro que se nada disserem, vai passar, não é? Vai passar e vai ser. Posso acrescentar aqui uma coisa que às vezes o pessoal não esquece. As notificações podem ser feitas de várias formas. E uma delas é a carta registada, que se mete na porta e que muita gente não vai levantar o CTT. Tudo bem, não está notificado. Mas a partir do momento que se manda uma carta simples, porque depois essa carta vai para trás e a gente manda a carta simples. Está notificado assim que ela entra em casa. E começa a contar o prazo a partir daí. E o pessoal que não receber a primeira carta, né, faz uma notificação, ou é notificado pessoalmente, a pessoa assina, né? Ou então, o que é que acontece também? E tudo conta. Que recebe uma carta registada, não vão levar o CTT, né? E ela volta outra vez. Ou então, às vezes o primo, a tia, a esposa que assina. Mas, por exemplo, no âmbito de uma decisão condenatória aplicada quando a pessoa não teve conhecimento, imagine, por algum motivo, não recebeu a carta, mas está lá que foi notificado. Mais uma vez, temos a obrigação de não só exercer o nosso direito de defesa para reagirmos contra aquela decisão condenatória que está afeta de nulidade, como também temos o direito de demonstrar que não tivemos conhecimento, que não podemos exercer o nosso direito de defesa como deveríamos, porque não tivemos conhecimento e, portanto, aquela notificação não foi bem feita, ou porque foi para a morada errada, ou porque o carteiro se enganou, ou porque a carta se extraviou, mas a verdade é que nós não tivemos conhecimento. E, portanto, não podemos deixar de reagir, porque isso sim terá consequências nefastas, neste caso para o alegado infrator ou para a pessoa, para o arguido, não é? Que normalmente é. Tem que ter atenção a isso, porque as cartas registradas, as cartas simples começam a contar a partir daquele momento que recebe ou não recebe. Às vezes a esposa, não é? A esposa, depois entramos aqui naquele campo que é a esposa recebe e não diz ao arguido, ao marido, não. Ou mete na gaveta, depois a condutora diz. Vão lá provar que a esposa esquecesse, que é para contar os prazos, para ter o direito de defesa. Não podem deixar de fazer nada. E se conseguirem provar que não foram notificados, é nulo todo o procedimento a partir daí. Portanto, é como se não tivesse existido. Eles têm que fazer tudo de novo. Tem que notificar outra vez. Tem que notificar para exercer o direito de defesa. Porque é como se não existisse, porque simplesmente o direito de defesa não pode desaparecer. É um direito que nos assiste enquanto cidadãos, portanto, em qualquer infração, em qualquer situação, nós temos sempre o direito de ter voz e de responder. E isso é importante que tenham não só presente, porque muitas vezes, pelo menos a percepção que nós temos é que as pessoas às vezes recebem um auto e pensam, isto não vale a pena, porque depois no final vamos ser condenados à mesma, não é? Isto já se sabe, as entidades depois fazem aquela resposta que são 3 linhas e dizem que não temos razão e, portanto, temos 15 dias para pagar e é o normal. Mas a verdade é que não é assim. A verdade é que cada vez mais assistimos quanto mais se adensa a teia legislativa e também até jurisprudencial, a verdade é que as próprias entidades que aplicam as coimas, que aplicam as infrações, têm dificuldade em conseguir aplicar, porque elas próprias têm que cumprir, assim como nós, que estamos aqui, e bem diz, não podemos fazer nada, não podemos pescar, não podemos, estamos aqui quase completamente esmagados por tanta legislação que sai todos os dias e nós não conseguimos dar resposta ou até quase ter conhecimento, porque no fundo quase todos os dias temos que ter uma formação, como é que vamos sair, vamos pescar porque temos que saber, ora, pois hoje aquele é aqueles centímetros, o outro é não sei o quê, antes de irmos para o mar temos que fazer ali 3 horas de formação. A verdade é que eles também não têm resposta. A verdade é que todas as entidades e à medida, porque a verdade é que quem está lá a fazer as leis não tem experiência depois do que está a acontecer aqui. Essa é que é a verdade. E muitas vezes, é verdade, e muitas vezes até nós que estamos a ver, o que acontece, às vezes sai à tarde uma lei, depois esquecem-se de 3 ou 4 artigos, depois vem uma correção no dia a seguir, aquilo muitas vezes, simplesmente isto acontece. E o que é mais importante para mim, e aqui, é demonstrar que no âmbito até da nossa atividade, isto acontece muitas vezes, ao contrário do que se calhar é a vossa percepção.
o cumprimento destes requisitos formais, porque também, lá está, porque isto também é apertado para as entidades que aplicam, porque a verdade é que fazer um auto que tem que cumprir tudo isto e não podem se esquecer de remeter qual é o decreto, porque muitas vezes, eu poderia mostrar inúmeras situações, em que, por exemplo, uma pessoa tem uma infração de um excesso de velocidade e depois diz, a infração aplica-se a sanção de 120 euros nos termos do artigo 32, número A. E nós dizemos, não, desculpem lá, mas não pode ser, porque 32 número A pode ser tudo, não é? É o quê? Temos que saber qual é o decreto-lei, qual foi a infração que foi, o que é que foi violado. Não pode ser... Já está legal, não é? Como assim? Isso que a gente estava falando, isso não tem nada a ver com isso. Com isso, com os outros pontos, tem a ver com essa notificação, que é a vossa defesa. É só a informação da tua, não é? Eu sei a informação, mas o estudante de janeiro está... Já tem dias de estudos completos. Não, mas o que o senhor agente está a tentar dizer-vos é... O problema é nisto, eu estava que a gente pode mandar agora. Já tens dias de tudo desde... Essas leis já estão publicadas. Estas leis já existem e a questão é, a aplicar... A partir de janeiro já... Janeiro passado. O que não aconteceu ainda é que ainda não foi imputado um único ponto de embarcação em território nenhum. Não houve pontos ainda a serem imputados. Mas também o neve a semana a semana, não é? Porque isto são questões que levam algum tempo. Até haver uma condenação, até serem imputados os pontos, passam-se muitos meses, anos. 90% dos militares da GNR não sabem dessa lei desde 97. Não é só de 2017. Se eu soubesse, eu estava indo a... Não, porque isso não tem nada a ver com a gente. A gente vai continuar a fazer o mesmo serviço que fazia. Isto dos pontos é dos agentes de fiscalização para cima. Ou seja, inspeção das pescas. Pois, ainda... Inspeção das pescas. Em São Miguel não se sabe. Não, no continente é a DGRM, a Direção-Geral dos Recursos Marítimos. Aqui é a inspeção das pescas. Aqui é a inspeção das pescas. Não se sabe ainda. Esta coordenação é da inspeção. Isso é a competência para o processo de controle da dos para pontos, imputar os pontos, não sabemos, isto é, está em discussão entre a Inspeção Regional dos Açores e a DGRM qual é a entidade que fará a imputação dos pontos. Isso ainda não é do conhecimento. O próprio DGRM ainda não sabe, está em discussão essa questão. É porque se for uma base de dados nacional, se tiver que se aplicar o 278... O já não tem alguém que já Já. É que aplicou. E já exerceu o primeiro audição que respondeu escrito. É uma infração que já vai alertar que em caso de condenação podem ser imputados pontos. Não tem a decisão. Tem a decisão, portanto não há condenação, não há pontos. Na prática, os pontos só são após a condenação. Portanto, neste momento, a questão que o Sr. Liberato levantou já está abrangida por este tribunal, portanto, já podem ser imputados pontos no futuro, mas ainda não foram. Mas a partir de agora, claro que é pescador pode ser alvo também deste novo paradigma nas cascas. Realmente já tem condição. Aliás, já devia estar sujeito desde 1 de janeiro. A doutora Ana, isto, e o Manuel Carlos estava a sublinhar isso, desde esta data, que é de abril, e abril corresponde a uma citação equivalente à que o Sr. representante da GNR diz, nós pensamos que houve dezenas. Porquê? Porque iguais àquela apenas a primitiva, a dar conta que foi apanhada e não sei o que mais, por exemplo, na Ponta de Abril recebemos num prazo de um mês talvez 15, que ainda não foram notificados para... Isso é perfeitamente possível. Agora, todas as infrações cujos autos tenham sido elaborados a partir de 1 de janeiro de 2017 podem gerar imputação de pontos. Mesmo que ainda não tenham conhecimento delas aos dias de hoje. Isso aí, a lei aplica-se desde 1 de janeiro de 2017. Quero só um bocadinho. Pronto, relativamente ao que estava a dizer, penso que já ficou esclarecida a importância dos requisitos formais. Nós temos agora aqui uma notificação de uma infração para que pudessem ver os requisitos então, que são necessários. Esta notificação contém desde logo o assunto, aqui o dia, portanto temos implantado uma nova notícia em anexo, dia 22 de março de 2017, não é? A embarcação, e depois tem que identificar aqui
um conjunto de identificação, entregue na nota de fonte alegada um exemplar de espécie inferior a 1.400. Depois tem que vir qual foi o artigo que foi violado, o decreto-lei que foi violado, a coima que poderá ser aplicada, os pontos que podem ser aplicados se houver uma decisão condenatória. Portanto, como vem ali no número 1 também, exercer o direito de defesa para o que pode, neste caso, comparecer ou exercer esse direito escrito. A coima ou as sanções acessórias também têm que estar devidamente identificadas com o número, o artigo e o decreto-lei onde estão previstas. Também aqui já tem o dia até quando podem apresentar a defesa escrita, que é a mesma coisa que irem lá presencialmente. Muitas vezes até é mais benéfico, porque presencialmente podem ser colocadas questões que irão responder sem refletir ou pelo menos sem antecipar as consequências dessa resposta, e muitas vezes uma defesa escrita é uma defesa mais refletida e que irão responder objetivamente àquela notificação da infração, ao auto. E aí, portanto, será até, no meu entendimento, mais benéfico para o infrator. Poderão juntar prova, poderão indicar testemunhas, poderão fazer tudo aquilo que, portanto, considerarem que seja relevante. Todas as questões que foram discutidas aqui, como quem é que praticou a infração, quem é que teve culpa. Também, no âmbito da decisão condenatória a haver, é muito importante que indiquem, desde logo, a vossa situação económica, o benefício que retiraram. Todas essas questões são muito pertinentes porque irão influenciar o montante da coima, a aplicação de outras sanções acessórias, a própria necessidade de ter a licença para pescar, para a sobrevivência, não é? Portanto, é extremamente importante e penso que em Portugal faz-se muito isso, que é a justiça de caso concreto. Obviamente que esta é uma legislação que é transversal a toda a atividade da pesca, mas, por exemplo, nos Açores é um caso mais específico e, como foi dito aqui, no âmbito de uma atividade mais tradicional, de menor capacidade, acaba por os benefícios e a utilidade económica não ser a mesma, e muitas vezes é preciso demonstrar exatamente isso, que as pessoas têm agregados familiares que precisam da pesca para sobreviver, para pagar as contas. Portanto, não estamos a falar com infratores, não estamos a falar com grandes empresas, com grandes armadores que, no fundo, que estão ali e têm não sei quantas pessoas a gerir. Então, são empresas muito lucrativas, são empresas que muitas vezes não pescam sequer aqui, mas é diferente e, portanto, será de todo pertinente, mesmo que não consigam provar que a infração não foi praticada, ainda que não consigam provar ou que não consigam dizer que, tendo sido praticada, que não foi com negligência, que não houve nenhuma cláusula de exclusão da ilicitude, ou ainda assim, para a aplicação da coima e para a aplicação da sanção acessória, ou aplicação ou não de pontos, se isto vier realmente a entrar em prática, é importante que também façam essa menção. Atenção, nós somos estes pescadores, nós vivemos aqui, nós temos este agregado familiar, nós temos estes rendimentos. Portanto, é necessário, e a lei prevê isso, que as sanções acessórias e as coimas sejam adequadas, neste caso, aos infratores. Portanto, que sejam ajustadas, não seja, portanto, para que não torne a própria justiça injusta, não é? Porque, no fundo, o que poderia acontecer, e é o que acontece noutros setores, são pessoas que têm empresas pequeníssimas, não é? É o que acontece agora também até com o Uber, são pessoas que têm uma empresa pequena e depois levam uma multa de 10 mil euros. Não têm capacidade, nem que trabalhem meio ano, não têm capacidade. E isso é importante que as pessoas exerçam, é importante que as pessoas se reúnam, é importante que as pessoas se unam contra este tipo de ações, porque é importante que, no fundo, a lei, isto em última análise, é feita, nós é que elegemos quem está lá, não é, a fazer as leis. Nós é que temos que nos insurgir quando são feitas leis, como por exemplo estas 8, 10 leis sucessivas, nós temos que nos insurgir quanto a isso. Nós é que somos os pescadores, nós é que sabemos
no fundo, de que modo é que isso nos pode afetar a nossa vida. E era o que dizia há pouco, é impossível que nós, que somos se calhar uma pesca mais tradicional, tenhamos uma formação todos os dias de manhã, vamos à internet e estamos ali 2 horas a perceber o que é que saiu, entretanto, sobre tamanhos, o que é que se pode, o que é que não se pode, porque isto às tantas acaba por ser impossível e afeta todos os nossos direitos constitucionais de uma forma inadmissível. E, portanto, julgo que é importante que as pessoas deste setor se unam, se juntem e exerçam o seu direito de defesa de uma forma coerente e que, apesar de não considerarem isto tudo é mau, obviamente concordamos que isto é uma lei que penaliza seriamente o setor, mas ao mesmo tempo é também um meio de nós vermos um meio de alterarmos isto. Porque uma coisa é a Ministra dizer, muito bem, esta lei vai sair, mas calma, nós vamos ser muito tolerantes, porque temos perfeita consciência que isto é impraticável, não é? Nós não podemos simplesmente parar as embarcações, nós não podemos tirar as licenças e, quer dizer, de repente, pomos parte do país sem meio de subsistência, e simplesmente é impraticável, não é? É bom que exista uma certa consciência dos governantes que isso realmente acontece, que isto não pode ser aplicável literalmente como vem aqui, que no fundo fomos obrigados para também termos acesso a outro tipo de subsídios e de apoios comunitários, mas é importante também que, neste caso, as pessoas do setor façam-se ouvir. É necessário que as pessoas também exerçam o seu direito e exponham. Muitas vezes não há esta percepção, por exemplo, destas alterações todas. Quem está fora da atividade não tem essa ideia. E muitas vezes quem faz a lei também não tem a mais pálida noção do que será realmente todos os dias pensar, eu vivo disto, e ter que se cingir a todas as contingências e alterações que eles próprios criam. Não é? Porque, é como dizia o Sr. Francisco, realmente alterar o tamanho, não é, durante 8 vezes num ano, isso realmente é quase impossível. Depois, mesmo aqui na chega atrás que a senhora disse que a gente temos que sujeitar aos pescadores públicos para terem uma força. A senhora acabou de dizer que há... Sim. Mas a senhora sabe que é aqui que os pescadores aqui nos Açores não têm força ativa. Estamos, nas novilhas dos Açores estão 11 ou 12 associações. Sim. E cada uma puxa para si. A senhora, se reparar bem, aqui já fizemos 2 intervenções, uma em Ponta da Argada, hoje aqui em Rabo de Peixe. Calhou os membros das outras associações que está aqui preocupado com a vida dos pescadores. 24/1, isso é o quê? Isso não é nada. Portanto, os próprios autos já têm um conjunto de requisitos formais muito completos que têm que cumprir e necessariamente têm que corresponder àquilo, caso contrário são nulos. Não têm validade, não têm eficácia. E ainda que qualquer decisão condenatória fosse aplicada com base num auto desses, que não tivessem exercido como deveriam o vosso direito de defesa, a verdade é que a decisão condenatória também afeta a nulidade. E tem na mesma o direito de exercer, de impugnar judicialmente e ir perante um juiz dizer, não senhora, isto não pode ser assim, porque isto e porque aquilo, porque a própria decisão está afeita a nulidade porque o auto está nulo. E portanto... Parece o que está a dizer, quer dizer, quem tem dinheiro e pode fazer uma boa assessoria jurídica, safa-se, não é? Quem não tem, desgraçado, tem desgraçado. Hoje existe o apoio judiciário. Não é que as pessoas da segurança... Quem não tem condições de fazer a carta, quem se calhar nem sabe poder a carta... É muito buscar para lá presencialmente, escuto do que tenta dizer. Mas sendo certo que nesses processos mais simples, não, processos mais complicados... É possível, através da segurança social, as pessoas terem apoios, não é? Esse tipo de situações. Mais a nível tribunal. Não. Até o certo limite de rendimento, o Estado assegura o patrocínio judicial. Sim, mais do que o limite mínimo. Sim, mesmo as taxas de justiça, se forem à Segurança Social, preenchem, demonstram que não têm
têm rendimentos Há suficientes. aqui duas fases, né? Há aqui duas fases, que é a primeira fase do inquérito, que é mais fácil da própria pessoa. Depois da fase decisória, Por exemplo, admite uma contraordenação para exercerem direito de defesa que não têm requisitos formais para a vossa defesa, quer dizer, Sónia Gouveia, é mentira, porque eu neste dia não saí com o barco, porque neste dia não pesquei este peixe, porque tenho estas testemunhas que viram que isto não é assim, ou porque isto só aconteceu, porque entretanto aconteceu aquilo. Portanto, isto não tem que ser. Na primeira fase, não tem que ser linguagem jurídica, não tem que ter um advogado convosco. É claro que mal seria se eu dissesse que não vos ajudava, não é? Seria mau trabalho meu. Mas a verdade é que não tem requisitos, não tem que ter um advogado ao vosso lado para dizer e para exercer esse direito de defesa. Numa fase mais tarde, para impugnar judicialmente, portanto, para recorrer uma decisão condenatória, depois, se houver, aí sim, mas aí, claro que nós estamos num Estado de Direito Social, poderão se dirigir, e se não tiverem rendimentos, e depois aquilo é um cálculo feito mediante o vosso agregado familiar, os rendimentos que têm, as despesas que têm. Deixem-me só acrescentar uma questão que o Sr. Liberato me chamou a atenção, é que muitas vezes vocês só são notificados do processo para irem responder já depois de passado o prazo de resposta. Vocês não podem deixar que isso aconteça. Se vocês são notificados no dia 29 de maio e o prazo para resposta acabou no dia 28, vocês só têm que ir às autoridades e dizer não, eu tenho que ter prazo para responder. Eu não posso saber que me foi imputada uma infração e que o prazo para responder já passou e eu não disse nada. O que é mais frequente, doutora, e é estes casos. Portanto, a gente tem aqui situações que o armador ou o mestre foi citado, mas ainda na fase de elaboração do processo. Mas eles querem ouvir. E, de repente, depois da manhã, apareça na inspeção das pescas. Eu não digo depois da manhã, mas com 4, 5 dias, acontece isso. Numa atividade onde o pessoal anda no mar, e muitas vezes, neste caso, que eu até respondi à pressa, o homem, eu não estava cá, não, nem era, e o homem foi família que foi levar lá abaixo o processo. Eu reparei que no processo que me enviou que a Inspeção Regional das Pescas, até já um bocadinho para facilitar a vida de todos, normalmente as entidades dizem que têm 10 dias para responder. A Inspeção Regional das Pescas já vos dá o dia exato para vocês não se perderem a contar os dias ou não deixarem passar. Portanto, imaginem, começaram a contar os dias a partir da manhã, mas deviam ter começado a partir de hoje. Quando vão responder, já perderam o prazo de resposta. Então, a entidade regional das pescas o que está a fazer é a contar o prazo por vós, dizer, vocês têm 10 dias, portanto, têm até ao dia 25 de setembro para responder. Ok? O que é que acontece? A Autoridade Regional das Pescas também está a dar a alternativa de vocês se dirigirem ao local para falarem. Se vocês sabem que nessa data vão estar em alto mar, o que é que fazem? Ligam previamente e dizem, eu fui notificado, foi-me dito que poderia ir presencialmente no dia 25 de setembro, mas eu no dia 25 de setembro vou estar ocupado a exercer a atividade, teremos isto para fazer. Será que posso ir num outro dia? Portanto, sempre poderão tentar, com os agentes da autoridade, perceber, não é? Ainda que o prazo de 10 dias tenha que ser cumprido, perceber até que ponto é que eles permitem ou não que vocês possam exercer o dia, possam ir lá um dia antes ou 2 dias antes, portanto, entendem? Ou seja, se naquele dia vocês sabem que não podem tentar ligar para o serviço e tentar conseguir serem ouvidos num dia anterior. Tem que ser ouvidos no dia anterior. Não digo num dia, pode ser 2, 3... Não pode ultrapassar o dia. Pois, aí quando ultrapassa o tempo Já é ver para o meu caso. Eu tenho um processo para responder no dia 25 e ia ver para o mar no dia 20 e acontece-me ver para lá para as ilhas, a gente já lá no mar e sei que tenho um processo para responder no dia 25 e eu tenho para vir para trás no dia 25. Se apanhar uma até, porque eu não posso vir para trás que fosse estar encostado lá no clube, o que é que vai fazer? Aí vai informar as autoridades. Liga-lhe, não posso ir amanhã. Olha, é isso que é puxo o corpo na frente. Ele disse que não podia ser, tinha que ser antes. Não, o que eu estou a dizer é que, como há um prazo de 10 dias para cumprir, as autoridades podem se recusar a ouvi-lo depois, mas também pode explicar que aconteceu algo que não consegue evitar e as autoridades dizerem, ok, nesse caso, vamos ouvi-lo amanhã. Agora, nessas situações, se sabe que não vai conseguir estar presente, pede a um familiar que diga, responde isto à autoridade, escreve, e manda escrito. Há aqui uma coisa que é importante, que tem havido bastante confusão, não só nas pescas, mas nas outras matérias, que é, e às vezes os estudatos, não sei se de propósito ou não, os estudatos advogados, que
fica, não sei se fazem de propósito ou não, que é o auto de notícia que a GNR manda para casa, né? Fica ao luto. Normalmente as pessoas recebem o auto de notícia. Esse auto de notícia vale 0 em termos de contagem de prazo. E nós só mandamos aquilo para casa por uma questão de informação. Porquê? Porque eu também não estava de ser autuado e só 2 anos depois que o processo pode levar 10 anos e daqui a 1 ano e meio, não sei o que é que se passa, a GNR faz, e eu em determinadas matérias, eu fui chefe de uma secção que eu deixei de enviar, porque as pessoas fazem confusão. É aquela auto de notícia que se envia para dar conhecimento às pessoas, tipo assim, eu partilho-lhe o peixe, e depois você fica sem saber o que é que foi feito. E a gente, de uma questão de bom senso, diz, vamos mandar para casa da pessoa, o que é que foi feito? Olha, o peixe que a gente apanhou naquele dia, foi entregue na lota, foi feito isso, foi feito isso. Mas passa a contagem de prazos. Enquanto não receber uma notificação nos termos do artigo 50, pela entidade, aquilo vale 0. Portanto, quando as pessoas dizem assim, não tive tempo, às vezes, custa-me aceitar isso porque já recebeste o auto há 6 meses. Há 6 meses que já sabias que tinha sido autuado e há 6 meses que já sabias que nós tínhamos enviado o auto para a Inspeção Regional das Pescas, portanto não começaste a preparar porque não quiseste. Isso é agora eu a ser a defesa que mais tarde ou mais cedo ia chegar. Para efeitos de conta o prazo, não conta quando recebe o auto de notícia da GNR, porque não conta. Só conta quando foi a Inspeção das Pescas enviada. E às vezes os advogados vêm dizer, não, isso está tudo mal, deve ser anulado o processo porque o meu arguito foi notificado da GNR e lá não constava o artigo 50 e tal. Não, aquilo não conta para efeitos de notificação. Ou seja, aquele autozinho que vocês recebem da GNR é só para terem conhecimento e para já se começar. Aliás, nesse sentido a GNR até ajuda, porque vocês já sabem tudo o que é que foram acusados e já se podem ir preparando devagarinho, porque daqui a 5, 6 meses a Inspeção das Pescas vai enviar e vai dizer assim, têm 10 dias para se defender. E vocês, se tiverem as coisas já preparadinhas, já têm a sua defesa trabalho. Até podem ir inventando ao longo do tempo, que é para depois quando chegar, está a perceber? E fazem muita confusão, que é, já passou, quando se sabe dos 10 dias, dizem, já recebi da GNR há 2 meses, esses 10 dias já passaram. Não. Os 10 dias só contam a partir de que a inspeção, no caso das pescas, quando a Inspeção Regional das Pescas notificar, nos termos do artigo 50, para se defender. Só quando receber aquela notificação é que conta os 10 dias. E o ato da GNR que já passou há 10 meses, não conta. Não serve para nada. Aqui num papel, como se a gente tivesse confusão de tempo. Para informar. Porque se a GNR quisesse, não enviava nada. É rigorosamente aquela situação. O homem, suponhamos, foi atuado em fins de abril, foi apanhado na transmissão, foi enviado para a Inspeção das Pescas, recebeu a 30 de setembro e depois tinha 10 dias para responder, já depois de instruído o processo. O esquema é este. Está a ver? A cronologia é esta. Porquê? Porque as pescas, porque nós o que é que fazemos? Assim que, eu vou-te dizer que não, legalmente, nós não somos obrigados a enviar para a casa do arguido o auto. Mas o que é que fazemos? Enviamos, o arguido tem conhecimento daquilo que a gente fez e quando a gente recebe a carta atestada, a gente diz, bom, o arguido já sabe o que é que a gente fez, nós mandamos para a Inspeção Regional das Pescas. Logo a seguir, estamos a falar, mandamos para o arguido, 2 dias depois mandamos para a entidade que vai instruir o processo. E a entidade o que é que faz? Recebe aquilo e depois, consoante o volume que tem e as prioridades, pode instruir o processo. Logo a seguir, como pode instruir o processo 6 ou 7 meses depois. Se calhar uma sugestão para não baralhar, porque as pessoas recebem em casa, ficam assustadas e se calhar ficam logo a achar que têm que responder. O que acontece agora com a carta de condução é que quando a entidade que autua, portanto, os agentes de autoridade enviam esse auto para casa, tem lá uma parte que diz não deve responder a esta notificação, deverá só responder depois de ser notificado pelo IMTT. Portanto, aqui é basicamente a mesma coisa. Portanto, ou seja, se as autoridades conseguirem pôr uma ressalva na informação de que aquilo é meramente informativo e que não... Precisamente, concordar consigo, na minha área, eu sou presidente da Junta, teve aqui uma reunião comigo, e eu deixei aqui, na minha área que eu trabalhava, porque é assim, eu estou aqui como enquanto representante e não tenho poder de decisão, né? Posso expor e pronto. O que acontece é, eu não se manda, que eu também acho que é mau, depois a pessoa também não sabe o que é que foi feito, e esquece, e assim fica com toda a informação ali, porque passado 1 ano e meio, quem o guarda? Sei lá quem o guarda. E se calhar a Sofia, quando recebe o auto à cara, né? E depois é mais fácil de identificar o guarda daqui a 2 anos ou 3 anos. E o que isso, ou seja, né? Que o processo não anda sempre tudo.
Mas nos meus processos que eu mandava, que tive na parte do ambiente, eu informava às pessoas que aquele autonotícia era meramente informativo, não fazia fé nos termos do artigo 50 da notificação e que deveria aguardar que a entidade notificasse. É claro que se pode, estamos a falar de um parágrafo, né? Se pode pôr isto e esta informação eu vou reportar aos meus superiores e quando chegar lá, e juro que uma linha não custa nada. Porque exatamente para vocês, quando recebem o primeiro papel, não ficarem a achar que têm 10 dias para responder. Nos meus atos. Já está aí doente, já está a explicar, está a aprender. Vou escrever aqui. Mas isto, por exemplo, é uma lei que é transversal e, portanto, ainda que não se entendam todas as associações... Sim, mas eu compreendo. A gente estamos aqui, a Porto de Abrigo está a dar a formação, a informação aos seus associados, tem 3 ou 4 pessoas aqui que associados da Porto de Abrigo. Sim. Mas os outros associados das outras associações também são interesses deles e das leis e das associações dos pescadores também. Ainda tive os pescadores, mas devia ter os representantes da associação, de cada da associação, da Federação das Pescas, que é a parte mais ideal que a gente temos aqui nos Açores, é o presidente da Federação das Pescas, que devia estar cá, era o diretor das pescas, um representante das pescas do Partido Socialista ou da Secretaria, devia estar cá para ver as nossas opiniões. Não, isso são pessoas diferentes. Isso são pessoas diferentes. Isso são pessoas diferentes. Não, isso aqui não se do PSD, ou de esquerda, ou do comunismo, seja lá de quem for. São pessoas diferentes, são pessoas que vêm da gente para transmitir às outras pessoas. Não. Se eles não tiverem o poder e se não tiverem ajudas da gente, eles são mais gente e a gente morre. Não está nada. Eles podem borrar da maneira que quiserem no Parlamento, mas tenha visto, podem borrar, podem gritar, até se for preciso, podem se bater os outros, que não há amanhã nada. O que interessa é, eu tenho a maioria, eu faço o cargo, eu mando o cargo, o morto dos pescadores é sempre isso. Esse dava 4 em Solanho, a dropeste, mas não tem aqui nenhum de Vila Franca. Tem aqui 3 ou 4 dropestes, não tem ninguém da Lagoa e não tem ninguém. Não, amanhã a gente diz assim, a gente vai fazer uma manifestação em caminho. Quem é para abraçar? O Sr. Liberato, mais um Deus, mais ninguém. Então como é que a gente pode ter força? Como é que os pessoas podem sair nisso? Eu sempre ouvi dizer, para ouvir nisso ninguém mostra avançado. Quem diz isso é o Partido Comunista. Não, o Partido Comunista que dá conta dessas coisas. Mas a gente, se não for pessoal nisso, se não for o pescador, se não for o travão a baiar-se, quer dizer, dessa voz a quem vou ganhar, isso era intimidado. Isso era intimidado. Agora, eu vi uns aí. Quem é que ganhou? Um partido que está posicando a gente. Em continente, quem é que ganhou? Mas a gente não vê melhoramentos de nada, só matou as pequenas das empresas, só matou. Mas só para esclarecer uma coisa, as associações foram convidadas. Por isso, João, por isso não é capaz. Porto Abrigo não é uma associação, Porto Abrigo é uma organização. Sim, mas João, mas por isso não, mas porque é para os naviar? Mas não quiseram. Não pode. Aí, João, aí é fim. Mas o que o senhor Manuel está a dizer é um pensamento que está a pôr. A gente tem que ir para parte das pessoas que pensam tão bem. Não é assim que eu dizer. Não, é realidade. Eu também fico. Mas vocês têm que puxar. Depois se não vê o Sr. Luís Rodrigues, eu falo o Tarinhos também, que é o diretor das páginas. Agora estava cheio de características do outro. Mas estou a falar como é que se dão mundo a aparecer aqui? Já está feita. Sou de muito partido. Se o partido está a fazer isso, sou de muito de nós todos. Como é que eu vou vir para aqui? Sai do interior. Olha, como é que eu pode sair? Vinha para ser para aqui. Se o governo está fazendo isso, é do mesmo partido deles. Eles não vão falar nada daqui, mas vão dizer sobre. Eu tenho que o meu partido, não foi? Não, mas para terminar, que é para. Eu queria- Peço desculpa. Mas não, agora é que anda a ser disto. O partido lá fez a ser disto. O que é que tens que fazer? Eles vão ver para aqui que não é tão socialista, não é justa maneira. Eu também não penso. Sim, também é verdade. Já me disse também Só queria dizer 2 ou 3 palavras. Antes de mais, caso à Porto Abrigo para a organização destas sessões,
que são importantes, como já se viu. Há uma falta de informação muito clara sobre todas as alterações que há na política de pescas, e essa tem um impacto que pode ser, que se for cumprida, a risca que pode ser enorme na vida de muitos pescadores e de muitas famílias. Não tirando, obviamente, o mérito à Porto de Abrigo, perante estas alterações, justificaria-se uma sessão de esclarecimento em toda a região, feitas pelas autoridades competentes. Da Direção Regional das Pescas, com a presença da Inspeção Regional das Pescas, das autoridades, como aqui estão, que fazem os autos, e estas questões deviam ser muito mais divulgadas e esse esclarecimento devia ser prestado a todos os pescadores. Têm que saber, não basta publicar uma portaria, não basta fazer a legislação e esperar que as pessoas acompanhem ao ritmo por cima que é feito, como já foi aqui dito, que as portarias, ainda por cima as portarias, não têm apreciação parlamentar, são publicadas em jornal oficial e são publicadas sem aviso prévio. Muitas vezes a consulta que é feita, como o Sr. Liberato já referiu, nem sequer é uma consulta que seja muito efetiva às organizações ligadas à pesca. Sobre a legislação concreta, a questão dos pontos é de facto preocupante, a sua aplicação. Sem mais preparação, é difícil de saber se é possível ou não uma adaptação da legislação a nível nacional ou até a nível regional. Existe um Estatuto de Política Administrativa que nos dá grandes liberdades de adaptação da legislação nacional à região, porque a nossa realidade é efetivamente diferente. Esse regulamento dá perfeitamente a ideia de que está feito para impedir determinado tipo de pesca ilegal, predatória, que se faz em alto mar com navios que não existem nos Açores, a não ser que estejam estrangeiros, e que está completamente desajustada da nossa realidade. Da parte do parlamentar do Norte Esquerda aqui na Assembleia Regional, para já, o que podemos comprometer é estudar o assunto e ver de que forma é que é possível, eventualmente, se legalmente for possível, adaptar. Agora, os pescadores têm, efetivamente, que fazer ouvir a sua voz e as suas discordâncias em relação a essa legislação, porque, de outra forma, é difícil que algo mude, porque se não forem os próprios interessados na matéria em ter uma posição de oposição a esta legislação, a todas as legislações que dificultarem de forma injusta a atividade da pesca, tem que se fazer ouvir, tem que manifestar a sua posição de forma o mais unida possível. Sabemos que muitas vezes é difícil, mas acho que essa mensagem é muito importante que passe e muito importante que seja transmitida e que as pessoas exerçam o seu dever de cidadania também e de defesa da sua atividade, que é reivindicar junto das autoridades e dos decisores políticos e do Parlamento Regional, que, embora haja uma maioria absoluta, ainda consegue fazer alguma coisa. Muito obrigado. Nós lançámos a isto e agora esperamos que os partidos representados na Assembleia Regional consigam coordenar esforços e fazer com que, efetivamente, essas ações de formação, principalmente de informação, se for possível de formação também, junto das comunidades pescatórias, se efetivem. Dona Clarice. Bom, eu queria dizer que, primeiro, que gostei muito da explanação, da vossa explanação, e de toda a dinâmica de discussão que decorreu nesta sala. E foi resultado do que apresentaram, mas também da participação das pessoas que aqui se dispuseram, pessoal da pesca, de amadores, pescadores e representantes de outras instituições. E eu acho que este é muito positivo, foi muito positivo, no meu ver, acho que valeu a pena. E queria reforçar a mensagem que colocou a doutora Sara, que é a importância das pessoas, neste caso o pessoal da pesca, especialmente, e quem se interessa pela situação e a valorização da pesca, os homens e as mulheres que vivem da pesca, de alertarem para os problemas e para procurar a defesa dos seus interesses. A ideia que talvez pudesse ser colocada
a partir daquilo que se diz assim, gostaríamos que tivesse cá muito mais gente, com certeza. Mas vamos valorizar a quem cá esteve e passar palavra. Provavelmente quem cá está, quem cá esteve, poderá passar a palavra a outros. A iniciativa da Porto de Abrigo é válida, muito válida, e as parcerias, a Junta de Freguesia, e ontem, por exemplo, a Junta de Freguesia de Santa Clara também. Agora, poderia talvez ser abordada ou lançada uma ideia que é, a partir deste encontro, pela premência do problema, poder a própria organização desta iniciativa tentar fazer outros encontros, dentro das possibilidades, e por que não lançar o apelo às outras organizações que existem ligadas à pesca e à defesa dos interesses da classe pescatória. E penso que poderia ser informar que aconteceu isto e que dar as ideias-chave conclusivas deste encontro e, se calhar, propor também a outras organizações que se juntem para continuar e aprofundar a informação deste tema e, se calhar, também aquele tema que foi apresentado ontem, que também é muito premente, não é? Penso que essa seria uma ilação, mas de novo dizer que valeu a pena. Acho que foi muito interessante este encontro. Eu também queria agradecer, em nome do PCP, portanto, o convite. Nós estamos sempre disponíveis para participar e, no nosso âmbito, poder intervir e continuar a intervir sobre estas questões, mas só podemos intervir, de facto, a organização dos pescadores, portanto, tiverem aqui cada vez mais fortes e cada vez mais iniciativa como estas, e de valorizar bastante, e nós valorizamos bastante também isso. Para não estar, porque acompanho e sublinho aquilo que aqui foi dito, portanto, concordando com tudo, queria também referir, portanto, que vamos tomar a iniciativa no nosso âmbito, nos vários níveis, tanto na região, como na Assembleia da República, como no Parlamento Europeu, porque há aqui vários níveis de intervenção e nós vamos, portanto, também levar, portanto, nesses níveis, portanto, estas reivindicações e esta reclamação, portanto, de uma maior justiça na pesca. Nós sabemos que tem que colaborar, aliás, com todos os partidos. Todos os partidos temos sido ouvidos, sempre pedimos e sempre que convocamos os partidos, sempre sido ouvidos e agradecemos. Claro que isto é um trabalho que tem que estar sempre a água mole em pedra dura. Pode ser que chegaremos a algum ponto. Eu não sei se já terminaram a apresentação. Eu vou mais uma vez agradecer a todos, principalmente à doutora Sara e à doutora Ana, por terem disponibilizado a vir aqui aos Açores. Espero que gostem também espero que o tempo colabore, pelo menos até amanhã à tarde, com a vossa estada aqui, e quero agradecer ao Presidente do PCP, ao Presidente do Bloco de Esquerda. Tenho pena não haver aqui o Presidente do PSD, embora seja um anfitrião, é o Presidente da Casa. Quero também referir que já estivemos aqui a conversar, mesmo no âmbito do Josal, estamos a pensar fazer ações de formação e dar. Portanto, isto é um início, isto é como eu estava a dizer há bocadinho, isto é lançar a isca e agora vamos tentar alargar. Inclusivamente, ontem não foi ter a doutora Cátia e o Bloco de Esquerda não pôde estar presente, mas ontem também foi muito importante a parte da contabilidade, que vai entrar, em princípio, vai entrar para o ano. Este ano já tivemos uma pequena amostra, mas para o ano nós na área da pesca vamos ter que ter muita atenção, porque vai ser mesmo a doer. Nós hoje em dia não estamos a pensar bem nas coisas, mas quando isto vier vai ser, porque e ontem foi abordado, o que o Estado está neste momento a fazer é a tentar detectar onde é que estão as fugas. E vai conseguir descobrir, porque há muita gente que, quando se fazem vendas por fora, depois aparecem mais
mais despesas do que lucros e o Estado vai nos chamar, vai dizer, pá, como é que foi possível, você ganhou 10 e comprou 20. Quer dizer, num ano pode ser possível, em 2 anos pode ser possível, em 3 anos já vão ser chamados de certeza, e é nesse aspecto em que o Estado está a votar. Só para terminar, eu penso que os mestres... É porque a gente está, de facto, já fora de prazo da hora. Este tem um outro ponto, eu queria a dona Carla chamar a atenção para isso, e que é um ponto que a gente não tem condições de introduzir aqui, que é o problema dos contratos escritos na pesca. E é impossível, porque isso é tão complexo como a questão de ontem, que é o problema da fiscalidade, ou esta do sistema de pontos. E a Porto de Abrigo vai organizar, e não é, porque a Porto de Abrigo tem uma opinião que nem sequer é que está publicamente em discussão, que é do Governo e da Federação ou do Sindicato. Porto de Abrigo tem uma opinião que é de natureza diferente, que não é contraditória, mas há uma coisa que é evidente. A partir de janeiro, de facto, as relações existentes entre as partes, isto é, entre o armador e o pescador, têm que ter a fórmula escrita. Não é como se está a dizer aí fora. E não é possível explicar como é que as coisas funcionam. Mas, como a autoridade, na prática, se o pessoal não tiver, é mais um elemento de multa, porque neste momento a GNR pode intervir por vendas de pescado, a inspeção das pescas faz inspeções, vamos ver, a autoridade marítima também. A partir de janeiro, possivelmente, vai aparecer a inspeção do trabalho a bordo. A inspeção de trabalho. E é mais uma entidade fiscalizadora. Ora, existem normas mínimas que têm que estar passadas a escrito e que já eram assim há 50 anos. Só que estavam metidas nos contratos de matrícula. Quando o pessoal fazia o contrato de matrícula, as condições do trabalho estavam escritas. Alterou a legislação, foi criada um Código de Trabalho em maio de 97 e, na prática, que tinha normas mínimas que iam substituir as que contavam dos contratos de matrícula. E, na prática, isso tem funcionado como um vazio. Esse vazio, em termos de papéis, as relações de trabalho mínimas têm que estar escritas. E que, bem vistas as coisas, aquilo das responsabilidades que a sua doutora referiu, a questão do mestre, se faz uma coisa que o armador não diz. Ou, por exemplo, está inscrito numa embarcação e no dia seguinte, escrito, assinado, sai da embarcação. Essas regras mínimas são definíveis. Agora, não é possível tratá-las aqui. Foi já um grande esforço do ponto de vista da Porto de Abrigo, e foi um esforço que só foi possível materializar com o apoio, por exemplo, da Junta de Freguesia aqui do Rabo de Peixe, da de Santa Clara, e que vamos a ver, e que nós temos consciência que isto não é um trabalho que a Porto de Abrigo faz sozinho. Tanto que apresentamos uma candidatura com outros que estão envolvidas 42 entidades, incluindo a Universidade dos Açores. E que a gente convidou tudo quem tem intervenção desta área e que não é do poder. Tudo! Agora, fizemos a candidatura, vai ser analisada para o ano e para aí diante. E temos um problema, as leis estão em vigor já. A ideia é tentar, antes de 31 de dezembro, que não vai ser fácil, organizar uma só sobre a informação do que são regras mínimas de trabalho a bordo das embarcações da pesca. Porquê? Porque, quer dizer, não é, em janeiro, de repente, pode aparecer lá a inspeção das pescas, a inspeção de trabalho, e vai requerer o papel. Portanto, agora, de facto, não é possível. Isto era muita ambição para o tempo que temos. Não é? Tivemos uma reunião ontem, outra aqui. Talvez também excesso de Mas não é isso. O trabalho tem aí é que nós temos uma lei
Mas isso foi um Devemos ser ocupados. Devemos ter 3 coimas. E já te aconteceu. 3 coimas de infração? Uma única infração de 3 coimas. Coima ao mestre, coima ao funcionário e coima à empresa. A infração é a mesma. Mas isso já vai dar para. Bom, eu penso que o Dr. Jaime agora vai fazer o encerramento. De forma muito rápida, porque a hora já se faz. José, de forma muito rápida, porque a hora já se faz tarde. E dizer que foi realmente uma reunião muito proveitosa, no qual tenho que agradecer de uma forma especial em nome da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, porque Rabo de Peixe é onde está situada a maior comunidade pescatória, nós temos mais pessoas ligadas à pesca, temos mais 100 embarcações e, logicamente, que o problema na pesca é sempre um problema da nossa vida e, neste sentido, agradecer a preocupação que tem sido evidenciada também para Porto Abrigo, na defesa intransigente também dos pescadores, agradecer também de forma especial as nossas duas convidadas, que realmente acho que fizeram um excelente trabalho, e trabalho este que a nós estamos mais sensibilizados para esse assunto e a nós também, enquanto também a autarquia, vai-nos responsabilizar cada vez mais na defesa intransigente também dos pescadores, é isso que nós temos vindo a realizar. Agradecer, como não podia deixar de ser também, e dizer que é sempre um prazer receber companheiros dos partidos políticos aqui, porque só assim é que se consegue trabalhar em prol da nossa classe, em prol dos pescadores, e que contando também sempre com a preciosa colaboração, quando é preciso também do nosso, considero o nosso amigo Guedes, e que realmente também foi extremamente importante a sua presença aqui, e dizer que a autoridade também é mais um parceiro em defesa também dos pescadores, e aquilo que tu, Guedes, como elemento de grande responsabilidade que tens, mostraste realmente que estás ao lado também dessa classe, isso foi extremamente importante, e agradeço desde já também a pessoa que tu és, e realmente demonstraste aquilo que és. Como não podia deixar de ser, cumprimentar todos aqui os presentes, de forma especial o nosso grande mentor da pesca, o Sr. Ricardo Fernandes, que realmente é uma pessoa que aprendemos cada vez que ele abre a boca, aprendemos muito das pescas, e permitem-me os outros não individualizar, porque senão continuaríamos aqui até às 2 da tarde. Dizer que, em nome também do grupo parlamentar do PSD, que também tem representação também do grupo parlamentar, porque a minha área de intervenção é a área das pescas, neste sentido estamos cientes das dificuldades que tudo iremos fazer para tentar também inverter alguma situação, tentar tornear esta lei, porque não se pode evitá-la, de modo a que realmente as coisas possam ser menos gravosas para este sector. Ao longo dos tempos temos tido sempre a iniciativa de procurar Porto Abrigo, temos tido parceiros neles, mas acima de tudo também temos tido parceiros dos nossos pescadores, e é isso que nós iremos fazer. Sem mais conversas, porque realmente já é 1 da tarde, dizer que isto foi um grande encontro, e já tive vários encontros da pesca e as coisas correram da melhor maneira possível, e vimos do outro lado de uma plateia o interesse em aprender, o interesse em como evitar futuras situações, e isso não tenho dúvida de que todos nós juntos estaremos sempre disponíveis para colaborar, e essa Junta de Freguesia estará sempre disponíveis para receber encontros como esses, e que as senhoras também são muito bem-vindas quando quiserem vir. Nós, de certeza que iremos procurar, serão muito bem-vindas a essa terra. A todos, o nosso grande obrigado, e um abraço especial para os homens da pesca, que podem ter certeza que não estarão sozinhos nesta luta, estarão certamente muito bem acompanhados, que são com os partidos políticos, com essas associações, e acima de tudo também com a Junta de Freguesia e com a PSI. Muito obrigado a todos, e obrigado pela vossa colaboração, e um bom